você começou o processo para tirar a licença de funcionamento da sua empresa e alguém apareceu na sua sala e disse: pode parar tudo, porque antes de fazer a licença, você vai ter que fazer o LTA. E você, responsável técnico, gestor de regulatórios, ficou sem entender o que é o LTA. Por que você precisa fazer o LTA? Eu preparei este vídeo aqui no canal Cabela Farms para trazer para você todos os detalhes. O que é o LTA, qual a legislação que fundamenta, como ele funciona em São Paulo e em outros estados também. Então vem comigo e acompanha tudo que eu trouxe aqui para você no canal hoje. As vigilâncias sanitárias, muitas vezes, elas precisam, de acordo com o código de atividade da sua empresa, se ela vai armazenar, transportar, fabricar, enfim, de acordo com a atividade que a sua empresa decidir fazer, ela pode precisar analisar o fluxo e o processo da sua empresa. Para que ela possa analisar o fluxo, processo e também a infraestrutura que a empresa tem, ela vai precisar de um projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico é um termo utilizado em quase todos os estados do Brasil. Mas aqui em São Paulo, ele se chama LTA, Laudo Técnico de Avaliação. Essa documentação, ela é requerida pela portaria CVSU. É lá que você vai conseguir saber se a sua empresa precisa ou não do LTA. Porém, para preparar o LTA, você não vai utilizar a portaria CVS 1. Você vai precisar da portaria CVS 10 de 2017. É nela que você vai encontrar todos os detalhes que eu vou apresentar aqui para você. O que está definido, então, na portaria CVS 10 de 2017 sobre LTA? Está definido lá porque ele é requerido. Ele é requerido para avaliação do risco sanitário pela avaliação física funcional da estrutura de uma empresa. Meio complexo, né? Mas na prática, isso significa, se você vai ter uma atividade de saúde em um local físico, a vigilância sanitária, ela quer saber se existe alguma possibilidade de um risco sanitário dentro dessa operação, seja pela infraestrutura, seja pelo fluxo do processo que você definiu, ou até mesmo pelas atividades de rotina que você vai fazer lá. Ela também vai querer saber a quantidade de funcionários que você vai ter nesse local, ela vai querer saber se você tem refeitório, se você tem copa e outras particularidades que eu vou apresentar aqui no detalhe para você. Mas, só para você ter uma ideia, esse aqui é um modelo de um projeto de LTA para uma empresa de armazenagem, seja um armazém geral ou um depósito de mercadoria para terceiros. Essa documentação vai ser obrigatória para esse tipo de atividade econômica. E aqui está um complexo, tudo que a gente teve que colocar nesse processo. Começamos pelo laudo técnico que foi publicado. Lembrando que o LTA, aqui em São Paulo, ele não tem validade. Porém, é necessário que toda vez que você tenha uma alteração, ele também seja comunicado à vigilância sanitária. Pode ser uma alteração de infraestrutura, pode ser uma alteração de fluxo de processo funcional, mas você precisa repassar isso para a vigilância sanitária para que ela possa avaliar o risco. Então, além dele publicado, dentro do processo, o que nós temos? Planta baixa, nós temos memorial de projetos, nós temos memorial de atividades. Dentro das plantas baixas, não podemos esquecer que ela tem que ser emitida em uma escala definida dentro da legislação. E geralmente é feita uma folha para a planta baixa e uma folha com todos os cortes que podem existir naquele prédio. Esse trabalho todo, ele parece complexo, né? Mas ele é. Ele precisa ser preparado por um engenheiro ou um arquiteto especializado. E esse profissional, ele que vai saber definir tudo isso. Eu, particularmente, como farmacêutica, acompanho projetos de LTA há muitos anos, mas não tenho segurança para apresentar dados técnicos de infraestrutura e nem sobre a planta baixa. Eu posso contribuir, e assim eu faço dentro dos projetos ainda na Globalt, como consultora, para que toda a parte do sistema de gestão da qualidade e da segurança, de acordo com os requisitos da vigilância sanitária
e da Anvisa estejam presentes nos memoriais e também nos fluxos. Mas este trabalho de preparar a planta, de desenhar os fluxos, de fazer todo esse mapeamento, geralmente ele está vinculado ao arquiteto ou ao engenheiro, que no final vai precisar recolher uma ART para que ele se responsabilize por esse projeto. Então, não é brincadeira não. Ele é um projeto muito importante com muita responsabilidade. Vale ressaltar quais são, então, os documentos mínimos que a gente vai ter que apresentar dentro do projeto para peticionar o LTA. Você vai ter que apresentar a ART ou o registro de responsabilidade do profissional, seja um engenheiro ou seja um arquiteto. Vai precisar apresentar um formulário específico que se encontra dentro da portaria CVS 10 de 2017. Então, este modelo ele fica disponível para ser preenchido dentro do site do CVS. Você pode baixar o PDF e fazer o preenchimento e a assinatura desse documento. Vai precisar apresentar o jogo de plantas e vai precisar apresentar minimamente o memorial de atividades e o memorial descritivo. Além dos documentos principais que vão ser apresentados, também existem os documentos complementares. Para a portaria do CVS 10, ela já traz alguns, mas a sua cidade pode pedir outros ainda. Quais são eles? A documentação de comprovação de estabelecimento com rede de água e de esgoto, o documento sobre a dispensa ou a licença de operação da sua empresa junto à agência ambiental, também o certificado de uso do solo. Então, essas são as documentações mínimas que a Vigilância Sanitária pode pedir para complementar o seu projeto. Assim que você tiver com todos esses documentos preparados, é importante que você siga com o protocolo junto da Vigilância Sanitária. Esse protocolo, ele vai encaminhar esse processo para dentro da vigilância e vai ser analisado por uma equipe multidisciplinar. Então, significa que se a vigilância estiver dentro do quadro, ou a própria prefeitura, um engenheiro, um arquiteto, ele vai fazer o subsídio técnico desta avaliação. Porém, os demais técnicos da própria vigilância sanitária, eles vão poder dar um embasamento sobre o fluxo do processo, da atividade e os demais documentos que você incluir no processo. Ah, mas vai ter vistoria para liberar o meu LTA? Bom, até hoje, todos os processos de LTA que eu participei tiveram vistoria. Para que possa ser verificado se tudo aquilo que estava na sua planta e na sua documentação, ela também está lá real dentro da empresa. E não se esqueça, o documento LTA, ele é prévio à licença de funcionamento. Ou seja, você vai precisar protocolar o processo, aguardar a análise, a vistoria, o deferimento, para que depois você protocole o seu pedido de licença. Pode acontecer, em algumas vigilâncias, dela permitir que você protocole os dois processos ao mesmo tempo, de licença e de LTA. Mas o LTA sempre vai ter que ser analisado antes do seu processo de licença. Eu separei aqui algumas dicas para você, para que quando você for montar o processo, você possa estar mais próximo do seu processo de avaliação sem ter tantos retrabalhos. Pode ser que a vigilância apresente para você, no modelo de memorial de atividades e no memorial de projetos, as informações que você precisa colocar, mas pode ser que ela também não apresente. Mas vamos começar pela planta e depois eu complemento com o memorial. Pode ser que você nunca tenha visto uma planta que é preparada por um LTA para um projeto de depósito, de galpão, de armazém. Então eu trouxe um modelo aqui para você ver. Olhando assim, com um monte de cores, um monte de coisa, pode ser que você não entenda nada. Mas, nesta planta, estão todos os requisitos que a vigilância pede. Por exemplo, fluxo do processo de recebimento, fluxo do processo de expedição, fluxo do processo de armazenamento. Se sua empresa armazena mais de uma categoria de produtos, é importante que esteja descrito na planta e de preferência com cores diferentes, aonde estará medicamento de controle especial, cosméticos, saneantes e alimentos e produtos para a saúde, se você tiver também. Porque a maioria das vigilâncias, ela requer que essas categorias fiquem separadas na armazenagem. E pode ser que não seja um requerimento da sua vigilância, pode ser que seja um requerimento da sua própria empresa. Então precisa desenhar qual é o fluxo de entrada desses materiais no armazém, qual é o fluxo de separação dessas mercadorias e qual é o fluxo de expedição. O que mais eu preciso incluir nessa planta? Preciso incluir sanitários, vestiários, copa e refeitório, se a sua empresa apresentar estas estruturas. Pode ser necessário também que você demonstre todas as áreas administrativas que a sua empresa dispõe,
seja na operação ou, em muitos casos, os armazéns também dispõem de mezanino. Também essa estrutura vai ter que ser apresentada. É importante que no projeto de planta, no memorial e também na planta estejam as informações sobre climatização. Se sua empresa utilizar ar-condicionado, vai precisar demonstrar. Se sua empresa utiliza estrutura de fechamento nas janelas por conta de controle de pragas, vai ter que estar descrito no seu projeto como você faz. Se sua empresa tem fluxos e rotinas para a coleta de resíduos, vai precisar estar descrito. Ah, nossa, mas tudo isso na planta? Não necessariamente. O memorial é o apoio da sua planta. Tudo que você desenhou na planta, você vai ter que descrever no seu memorial de atividades. Então, só relembrando, no memorial de atividades, você vai ter que pôr dados gerais da empresa, quantidade de funcionários e um descritivo do processo completo, tanto de operações quanto dos processos complementares, como a coleta de resíduos, por exemplo, e a questão da climatização. Climatização vai no memorial de atividades? Só vai constar que você tem um ambiente climatizado. Você pode também dispor de áreas refrigeradas, áreas de congelamento. Então você vai ter que descrever no seu memorial que você tem essas atividades, enquanto este documento. Porém, os detalhes sobre os projetos e as especificações das áreas, eles vão estar lá no memorial de projetos. Por quê? Porque no memorial de projetos, ele vai descrever toda a infraestrutura do prédio. Ele vai dizer como é que é a parede, como é que é a pintura, como é que é o teto, como é que é o ar-condicionado, como é que é a sua câmara, como é que é o seu pavimento. Então, tudo isso você vai descrever no memorial de projetos. Uma dica: se você não tem uma base para descrever o seu memorial de projetos, comece com as informações disponibilizadas pelo proprietário do prédio ou pelo condomínio. Lá você já vai ter muita informação e depois você complementa com as adaptações que são válidas para a sua infraestrutura. Ressalto que estamos dando um exemplo aqui de um LTA para armazém, depósito de mercadorias, tá ok? Pode ser que para outras atividades vão existir outras particularidades, mas dentro da consultoria da Global, a nossa especialidade é o LTA para essas áreas de armazenagem. Eu sei que o processo de LTA é um processo difícil quando você faz a primeira vez. Então, se você ainda tiver dúvidas, depois de assistir esse vídeo, deixa nos comentários aqui para mim qual é a dificuldade na sua empresa para preparar o LTA. E a gente vai avaliar se eu posso fazer um vídeo complementar para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal. O nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo técnico para te ajudar na sua rotina, nas suas atividades aí dentro da sua empresa. Então, além de se inscrever, ativa o sininho, porque toda vez que chegar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar.